adultização é um tema que surgiu aí, tá nas trends do momento, né? Mas novamente não é um tema novo. A gente vai ver aqui que isso já existiu durante vários períodos históricos, essa questão. Mas agora vem surgindo de uma forma diferente. Aí você percebe como a gente está dependente das redes sociais, porque esse é um tema que foi denunciado e virou uma discussão nacional, mas ele teve que ser denunciado por um influencer. Sim. Então, uma denúncia sobre influencers só teve impacto porque foi feita por outro influencer. Será que se essa denúncia tivesse sido feita pelo Conselho Federal da Psicologia, tivesse sido feita pelo Conselho Federal de Medicina, será que teria tido esse impacto? Será que as pessoas estariam falando sobre isso? Muito provavelmente não. Eu acredito que não. Então você percebe que a gente está envolvido por essa questão da rede social de forma que somente um influencer pode denunciar outro. Ou seja, a sociedade civil que está fora da internet não consegue mais ter o poder de fazer, trazer alertas, de chamar atenção, de trazer assuntos importantes à discussão. Ele tem que surgir de dentro da própria rede social. Aí volta aquela questão da gente parar de brigar com a rede social e sim aprender a usar ela de uma forma saudável. Já que a gente só vai conseguir falar sobre temas importantes nas redes sociais usando influenciadores de dentro das redes sociais, por que não ajudar a formar influenciadores do bem, digamos assim? Da mesma forma que a gente tem esses influenciadores do tigrinho, a gente pode ter influenciadores que trabalham com prevenção, que trabalham com questões que são importantes para a sociedade. Por que a gente não pode começar a incentivar esse tipo de influenciador? E esse caso é um exemplo claro, né, de uma pessoa que usou a sua influência na rede social para fazer uma denúncia importantíssima, né, que é essa questão da adultização das crianças, mas não somente adultização, e principalmente o mais assim execrável, que é a sexualização das crianças. Mas para a gente entender, então, vamos buscar o que é adultização. Adultização é você colocar crianças num papel de adulto, com responsabilidades, atitudes, vestimentas, ou seja, colocar a criança num papel de adulto, seja com a pressão de um adulto, seja esperando a fala de um adulto, esperando o resultado de um adulto, esperando que essa criança faça algo que seria esperado de um adulto. Isso é adultizar a criança. E aí a gente tem vários exemplos, por exemplo, aquele tal do pastor Miguel, que é um pastor que surgiu e virou um fenômeno, mas na verdade o discurso dele era totalmente vazio e era totalmente copiado de outros pastores, mas ele começou a fazer sucesso porque ele era uma criança. Aquele e as pessoas, do Off the King. O Off the King, Off the Power, não sei o que lá. O cara assim é um pilantra completo. Só que o que chama a atenção é que tinha adultos lá caindo na conversa dele. Tinha caras barbados lá, cara grisalho, né, olhando para essa conversa, off the power, não sei o que, e o cara lá achando que era um profeta, não sei o que, porque é uma criança falando em linguajar adulto. Mas na verdade não é que ele é alguém que está além do tempo dele. Simplesmente é alguém que foi adultizado. Está ali cumprindo o papel que nem o adulto deveria cumprir. Mas está ali cumprindo o papel do adulto. E certamente por trás tem toda uma organização que ensinou ele a falar aquilo. Vai lá e fala the off, the king, the power, fala desse jeito, faz de conta. E ele, assim, o cara era um ator excelente. Se ele fizesse tudo aquilo que ele fazia nos palcos ali nas redes sociais, numa apresentação de escola, no que deveria ser o lugar dele, ele teria que ser aplaudido. Um excelente ator, só que ele usou essa capacidade de dramatizar para copiar aquilo que os adultos fazem sendo uma criança. Aí ele fazia lá aquele papel, ele incorporava, ele ressuscitava, ele fazia acontecer. Só que na verdade era só uma criança brincando com algo que é seríssimo, Sim. Que é a religiosidade, que é o divino, que é o sagrado. Então, os adultos deveriam estar chamando a atenção de colocar ele no lugar dele, que é de ser criança. E não estar incentivando ele a cumprir um papel que não pertence a ele. Porque alguém, para cumprir aquele papel que ele estava cumprindo de pastor, deveria estudar mais tempo do que ele tinha de idade. Então, acho que ele tinha 14 anos. Alguém, para ser um bom pastor, tem que ter, no mínimo, esse tempo de estudo. E ele tinha de vida.
Então, como é que as pessoas normalizaram isso? É aí que a gente começa a tocar num ponto onde a internet adoeceu as pessoas. No momento que as pessoas começam a acreditar nisso e começam a dar ibope para isso, tem algo errado. E o cara ganhou muito dinheiro. Com certeza o motivo de tudo isso, no final das contas, é o financeiro. Justamente, até que o Conselho Tutelar teve que intervir lá para terminar com aquilo, mas se não fosse por isso, as pessoas estariam dando ibope para ele ainda. Aí, coaches mirins, com discursos de coaches lá, Pablo Marçal Mirim, porque você... Coisas do tipo assim, como conseguir seu primeiro milhão antes dos 10 anos. E aí a criança com 10 anos, ela tem que estar brincando, ela tem que estar lidando com o lúdico, não preocupada em ganhar seu primeiro milhão ou em performar na escola. A criança tem que acordar às 5 da manhã, tem que tomar o café perfeito, tem que abrir sua primeira empresa aos 12. Como é que ninguém consegue perceber que isso não é normal? Você colocar uma criança de 12 anos fazendo um discurso de adulto, de resultado, de ganhar dinheiro, de criar empresa. Como é que ninguém percebe que isso não é normal? Mas as pessoas compram. Olha que linda aquela criança de 12 anos falando em ganhar seu primeiro milhão. Com aqueles discursos de basta você querer, basta você correr atrás, se você não ganhou seu primeiro milhão porque você é preguiçoso. Esse nível de discurso. Uma criança de 12 anos, os coaches mirins. Então, aí que a sociedade adoeceu. Mas isso é adultizar. Então, pegar comportamentos de adultos e colocar em crianças. Mas o Felca, esse influenciador, ele trouxe algo muito pior. Que é sexualizar crianças. Sim. Que é usar da inocência dessas crianças para alimentar desejos obscuros de adultos doentes. De você trazer sexualidade para onde ela não existe. Uma criança de 8, 9, 10 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, ela nunca deveria ser sexualizada. Ela nunca deveria ser vista como um corpo. Deveria ser vista como uma criança. E o maior crime que essas pessoas cometeram foi sexualizar crianças. E esse é o ponto principal que ele trouxe como denúncia. Claro que o pastor mirim, o coach mirim, não é legal. Vai fazer mal para eles, vai fazer mal para quem assiste. Agora, sexualizar uma criança é criminoso. E essas pessoas não devem só ser banidas das redes sociais. Elas devem ser banidas do convívio social. Ou seja, serem presas. Porque se elas não cometerem esse tipo de crime nas redes sociais, elas vão cometer no mundo real. Uma mãe que coloca a filha de 8 anos para dançar lá nas redes sociais, porque ela sabe que vai ter homem olhando, não pela qualidade da dança, mas sim pelo corpo da menina que está ali dançando. Uma mãe que faz isso é a mesma mãe que vai vender a filha num bordel. A única diferença é o digital e o analógico. Então é isso que tem que ser combatido. A questão da adultização, ela não é recente. Se a gente pegar na Idade Média, por exemplo, as crianças elas eram vistas como mini adultos. A criança de 7, 8 anos, quando ela já estava um pouco independente, ela se vestia como um adulto, ela já trabalhava como um adulto, ela já ia lá aprender um ofício, já ia arrancar batata, ela já tinha compromissos, ela era vista como um mini adulto. Mas aí depois do iluminismo, lá pelo século XVIII, quando Rousseau começou a falar sobre a questão das fases de desenvolvimento, começou a se trazer essa ideia de respeitar as fases de desenvolvimento das crianças. De entender a criança como... De entender o infantil como parte de um processo que torna a pessoa adulta, mas não o adulto, logo quando tem 7, 8 anos, já se tornar adulto, uma criança como um mini adulto, mas sim como parte de um processo. Então Rousseau começa a trazer essa ideia, e depois lá pelo século XIX, com a Revolução Industrial, ainda as crianças eram usadas como força de trabalho, mas já se começou a trazer essa problemática de conseguir limitar isso, de colocar regras. Aí no início do século XX, ali começa a ONU intervir, começam a se criar as primeiras leis de proteção da infância. E no Brasil, na década de 90, em 1990, com o surgimento do ECA, do Conselho da Criança e do Adolescente, surgem as primeiras leis de proteção da infância. Porque se começa a perceber que existem várias fases de desenvolvimento.
né? Piaget, Vygotsky, eles começam a trazer a ideia de fases de desenvolvimento, que cada pessoa, para ser um adulto saudável, precisa passar. Porque não só a personalidade está se formando durante a infância, como o cérebro enquanto órgão. Hoje já é comprovado, já é fato científico, que o nosso cérebro amadurece de baixo para cima, digamos assim. Primeiro ele começa a amadurecer no tronco cerebral, depois o sistema límbico, e a última parte que amadurece é o córtex frontal, que fica aqui, que é responsável pela razão, pela nossa análise crítica, pela capacidade de ser racional, de avaliar consequências, de planejar o futuro, de planejar as ações. E um adolescente até os 18 anos, até mais, alguns dizem, ele não tem essa parte bem formada. Então, por isso que você pegar alguém que não está com o cérebro bem formado ainda, não está totalmente formado, e colocar em situações assim é criminoso. Porque depois, quando a pessoa for adulta, ela vai olhar para tudo o que aconteceu e vai conseguir ter real noção daquilo que aconteceu. E aí que vai surgir o trauma. Porque você pega uma criança de 8 anos, para ela estar dançando na frente da mãe ali que está filmando, para ela aquilo é lindo, maravilhoso, eles estão olhando eu dançar. E ela começa a perceber assim que ela está chamando atenção, que a mãe está gostando, que as outras pessoas estão gostando, e ela começa a achar que ela tem um talento de dançar especial. E aí quando essa menina vai crescendo, quando ela faz 18 anos, ela olha para trás, ou antes até, e começa a perceber que as pessoas não estavam olhando para o estilo da dança dela, estavam olhando para o corpo dela. E aí você imagina o trauma que isso pode causar numa pessoa, num adulto. Quando você antecipa a adultização, quando você antecipa a fase de adulto, você não está tornando uma criança um adulto. Você está criando um adulto doente, quando você antecipa essas fases. Então a gente tem que permitir que criança seja criança, né? Que o adolescente seja adolescente. E a gente acompanha essas fases, entendendo as necessidades que cada um tem em determinada fase. E oferecendo suporte a essas necessidades. E não se utilizando da fase que a criança vive para tentar ganhar um benefício financeiro, para tentar ganhar um like, para tentar